Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a vacinação em bovinos, tá? Vamos dar uma introdução aí sobre as boas práticas de vacinação em bovinos. Então, quando a gente fala em manejo sanitário de um rebanho, a vacinação ela é a primeira ferramenta que a gente tem que lembrar, tá? O ato de vacinação é uma prática simples, mas requer aí alguns cuidados especiais e conhecimentos para evitar prejuízos aos produtores e danos aos animais. E também para que o próprio processo de vacinação tenha maior chance de ser bem sucedido, tá? De ser eficaz. Então, dessa forma, é muito importante que o produtor rural esteja apto a realizar o procedimento da vacinação de uma forma adequada. A gente sempre busca visar minimizar os fatores que possam levar às falhas no processo de imunização, né? E agora a gente vai conferir aí os principais processos envolvidos na prática de vacinação, de acordo com o Manual de Boas Práticas de Vacinação e Imunização de Bovinos da Embrapa, beleza? Então, o planejamento. A escolha por qual vacina utilizar em um determinado rebanho deve levar em consideração alguns fatores, tá? Esses fatores são manifestação de doenças na propriedade, se essas doenças têm se manifestado na propriedade, relatos de casos de doenças na região, se próximo ali da fazenda ou do sítio tem algum relato de caso, né, da doença, e os relatórios informativos sobre o diagnóstico e a prevalência de doenças contagiosas publicadas por órgãos oficiais da vigilância sanitária, da extensão agropecuária ou ainda por instituições de pesquisa e ensino. Então, deve-se criar um calendário de vacinação, no qual ali estarão definidas as vacinas a serem utilizadas e a melhor época para a aplicação de cada uma delas. Esse calendário ele deverá ser definido juntamente com o médico veterinário responsável pelo rebanho, tá? Algumas vacinas elas são obrigatórias em bovinos e por isso elas devem ser incluídas no calendário anual de vacinação. Dentre as obrigatórias estão as vacinas contra a febre aftosa, cujo calendário de divulgação é divulgado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. A brucelose também, que a gente vacina apenas as fêmeas entre 3 a 8 meses de idade. E a raiva, no caso de ocorrência de focos da doença, tá? Além dessas vacinas obrigatórias, o produtor ele também deve considerar aí a real necessidade da utilização de outras vacinas para proteger os animais contra determinadas doenças, utilizando uma ou mais das dezenas aí de vacinas que a gente tem disponíveis no mercado. Lembrando que aqui em Santa Catarina, a vacina contra a febre aftosa a gente não aplica, tá? Porque o estado ele é livre sem vacinação. A gente não pode vacinar e também não pode permitir a entrada de bovinos de outros estados. Outro fator importante, então, a aquisição. São várias as opções de vacinas disponíveis no mercado. A gente deve prestar atenção se os produtos disponíveis à venda atendem à necessidade do programa sanitário que a gente definiu ali no calendário. As vacinas que vão ser utilizadas, elas devem ser aprovadas pelo MAPA e adquiridas em lojas registradas, né? Na quantidade compatível com o número de animais que vão ser vacinados. Não adianta vacinar meio rebanho, 1/3 do rebanho. Tem que ser o rebanho todo. O produtor sempre deve exigir a nota fiscal e conferir os rótulos do frasco, para a gente verificar aí o número de partida, data de fabricação, prazo de validade. Isso aí é muito importante. Às vezes a gente esquece de verificar. Conservação de vacinas. Então, é fundamental que a cadeia de frio seja preservada desde lá da produção da vacina até o destino final, que é o produtor. Na verdade, até a aplicação dessa vacina, tá? O ideal é que essas vacinas elas fiquem acondicionadas em temperatura entre 2 graus a 8 graus, tá? Numa caixa aí térmica com gelo,
sempre com 3 partes de gelo para cada parte de vacina, ou seja, muito gelo aí para manter essa vacina nessa temperatura. Então, durante o transporte, elas devem estar dentro dessa caixa com gelo e também no dia do manejo, tá? E mantidas aí, assim, quando não for usar, na geladeira, até o uso. A conservação da vacina ela é essencial para uma boa imunização do rebanho. Deve-se manter aí a faixa de temperatura recomendada, nem permitindo aí o aquecimento, nem o congelamento do produto, né, da vacina, porque se isso acontecer, pode ocorrer aí. Isso pode ocorrer se a geladeira estiver mal regulada, aí tem que ficar cuidando. Se a vacina congelar, ela deve ser descartada. Desde que bem acondicionadas e mantidas na temperatura adequada, as vacinas elas vão poder ficar aí estocadas até o prazo de validade estabelecido pelo fabricante, né? Que tá ali no rótulo. Então, aqui na foto, vocês podem ver a forma correta de armazenamento das vacinas para transporte e administração. Aqui é no dia do manejo, então 3 partes de gelo para cada parte de vacina. E também a pistola de vacinação armazenada dentro da caixa térmica nos intervalos entre as aplicações. O local para vacinação. Então, a estrutura física da área ali da fazenda, do sítio, né? A gente chama ali de tronco ou brete, deve estar em condições aí adequadas para a movimentação e contenção dos animais. O ideal é que o manejo seja conduzido de forma tranquila, sem muita pressa, com o mínimo de barulho possível, o que vai gerar aí menos estresse nos animais, né? O estresse em qualquer animal leva aí à liberação de mediadores químicos que podem ocasionar a diminuição da resposta imunológica da vacina. Então, é muito importante essa parte aí do estresse, de não gerar estresse nos animais, tá? Os animais, eles não devem permanecer presos por um período muito longo e também após a vacinação, eles deve ser disponibilizado aí para eles o acesso à água e também ao alimento. As agulhas. Então, para cada tipo de aplicação, há um tipo adequado de agulha. As injeções intramusculares, como são mais profundas, elas necessitam de agulhas mais longas. Também, quanto maior a viscosidade da vacina, maior a espessura ou calibre da agulha, né? Como exemplo de veículo oleoso, que a gente diz, que a gente tem ali na vacina o veículo e o princípio ativo, né? Então, ali, às vezes, eles usam um veículo mais oleoso ou mais aquoso, mais líquido, né? Então, por exemplo, um veículo oleoso. A gente tem as vacinas contra a febre aftosa, que ela deve ser aplicada subcutânea. Já para administração intramuscular, que é mais profunda, recomendam-se as agulhas de maior comprimento. A gente ressalta aí também que um calibre muito grosso, acima do indicado para aquele produto, pode provocar refluxo da vacina e reduzir a quantidade aplicada. Então, nessa figura ali, a gente vê as agulhas de diferentes calibres e tamanhos colocadas sobre um gabarito, né, na caixa da pistola, daquela pistola de injeção, para aí a gente conseguir conferir a especificação das agulhas, tá? A gente tem também aí uma tabelinha que diz ali qual agulha deve ser utilizada, dependendo do tipo de vacina. A gente tem algumas recomendações relacionadas ao uso das agulhas, tá? Então, esterilizar aí as agulhas em água fervente por mais ou menos 15 minutos. Acondicionar essas agulhas em caixas limpas de plástico ou também de aço inoxidável. Trocar de agulha a cada 10 animais e sempre substituir por outra que já está esterilizada e pronta para o uso. Descartar essas agulhas num recipiente apropriado, em local identificado como contaminado, ou ser esterilizadas rapidamente, tá? Também descartar as agulhas com deformações, aquelas tortas, enferrujadas ou com perda de corte.
separar uma agulha exclusivamente para retirada da vacina do frasco para estar evitando a contaminação de todo aquele conteúdo do frasco. E descartar as agulhas quando atingirem o prazo de validade estipulado pelo fabricante, tá? Essas indicações, elas visam, entre outras coisas, evitar a disseminação de uma possível doença infecciosa para todo o lote, né, que está sendo tratado. As doenças virais, como, por exemplo, a papilomatose, leucose, rinotraqueite infecciosa, as bacterianas, por exemplo, costridiose, e até mesmo as parasitárias, né, tristeza parasitária bovina, por exemplo, podem ser vinculadas de um animal para outro através de agulha contaminada. Então, é bem importante aí ter vários jogos de agulhas, tá? Para aí ser um fator bem importante no manejo sanitário do rebanho. As pistolas, elas devem ser calibradas com frequência para garantir que o volume correto da vacina esteja ali sendo aplicado nos animais, né? Volumes menores podem não proteger os animais e volumes maiores aumentam o custo do manejo sanitário, né? Vai sair caro para o produtor. Uma forma simples aí de conferir o volume aplicado é retirar o êmbolo de uma seringa de plástico normal e preencher a seringa com água contida na pistola. Daí, na seringa, o volume ejetado pode ser facilmente conferido. Assim como durante o transporte, no dia do manejo, as vacinas elas devem sempre ser mantidas na caixa térmica, contendo ali as 3 partes de gelo para cada parte da vacina. Essa recomendação ela vale inclusive para os frascos que já foram abertos, tá? E também para as pistolas ou as seringas, mesmo no curto período entre as aplicações, beleza? Contenção dos animais e aplicação da vacina. Na hora da aplicação, a conduta dos bovinos deve objetivar pouca movimentação, tá? Para aí facilitar a contenção e a imobilização do animal. A contenção ela deve preferencialmente ser realizada com o animal preso, com auxílio aí de uma pescoceira que deixe em evidência a região ideal para a aplicação da vacina, que seria a tábua ou a lateral do pescoço. A região da tábua do pescoço ela é indicada para evitar danos na carcaça, como por exemplo hematomas e abscessos, né, em regiões de carnes nobres. Após o abate do animal, as regiões musculares com lesões, né, por exemplo, os abscessos, são descartadas pelo frigorífico, o que vai acarretar aí prejuízos econômicos pro produtor, né? Então, como mencionado antes, deve-se utilizar somente uma agulha para retirada da vacina do frasco, que essa agulha não vai ser utilizada no animal, apenas no frasco. E esse frasco deve ser agitado todas as vezes que a seringa for reabastecida, para minimizar aí a contaminação do conteúdo e a disseminação das bactérias que a gente não deseja ali no momento da aplicação, tá? Então, ali na foto a gente tem um triângulo verde que indica a área mais indicada para aplicação de injeções em bovinos, enquanto que ali no círculo vermelho indica a área que deve ser evitada, beleza? Então, já entrando nesse assunto, vamos falar um pouquinho sobre as vias de aplicação em bovinos. A subcutânea, que é a via mais indicada para vacinas e vermífugos. O local ideal da aplicação é na tábua do pescoço ou atrás da palheta, né? Onde ali a gente pode puxar facilmente a pele solta, direcionar a agulha obliquamente de cima para baixo, paralelo ao corpo do animal. E recomenda-se que ali dobrar e puxar a pele do local. Essas práticas elas são essenciais para impedir o fluxo do produto injetado, o refluxo, né, do produto injetado e o desperdício da vacina, sendo aí uma importante causa de falha vacinal, né? Quando os volumes de aplicação são acima de 5 ml, que são utilizados aí para bezerros e 10 ml para bovinos adultos, a gente recomenda dividir essa dose em diversas porções e em locais diferentes. Atentar sempre para as lesões que possam ser causadas na pele dos animais por falta de higiene ou erro na aplicação, né? Pois isso aí pode ser uma porta de entrada de infecções, feridas e bicheiras.
A via intramuscular, ela deve ser preferencialmente aplicada no músculo da tábua do pescoço, a fim de evitar danos na musculatura da garupa, que às vezes as pessoas usam e que é errado, porque é um local de carne nobre, tá? As vacinas mal aplicadas, elas podem ocasionar perdas de carcaça por hematomas ou abscessos, como a gente já falou. Caso seja necessário a aplicação na garupa, deve-se evitar as partes próximas à espinha dorsal, né? Ali a coluna vertebral do animal, pois podem ocorrer lesões no nervo ciático, tá? Então, com um golpe rápido e forte, a agulha ela vai ser inserida a 4 ou 5 centímetros de profundidade do pescoço. A agulha tem que penetrar perpendicularmente ao pescoço para assegurar maior profundidade da aplicação. As vacinas com formulações mais oleosas, elas são mais propensas a causar reações inflamatórias ali no local da aplicação, tá? Quando a gente fizer uma injeção com seringa plástica, sempre após inserir a agulha e antes de aplicar a injeção, é recomendado puxar o êmbolo da seringa para certificar que a ponta da agulha não está em um vaso sanguíneo. Isso não se aplica para pistolas de injeção, lógico. Se o sangue penetrar na seringa, a agulha deve ser retirada e inserida em outra direção ou em outro local, tá? As diferentes vacinas não devem ser combinadas na mesma injeção, tá? A não ser que sejam embaladas pelo fabricante para serem misturadas subsequentemente. Mas assim, diferentes vacinas elas podem ser aplicadas no mesmo dia para facilitar o manejo, mas nunca injetadas na mesma seringa ou pistola, tá? Então ali na foto a gente tem a forma correta de aplicação, ali na figura A, a forma correta da aplicação da injeção subcutânea, onde a pele vai ser puxada para formar uma prega, e deve ser introduzida a agulha paralelamente ao corpo do animal, de cima para baixo, permitindo aí a injeção no tecido subcutâneo e evitando o refluxo do líquido. Na figura B, a gente tem a forma correta de aplicação da injeção intramuscular. A agulha ela vai ser introduzida perpendicularmente à tábua do pescoço, permitindo a injeção dentro do tecido muscular. Período pós-vacinal, então. Após o término do manejo da vacinação nos animais, os animais eles devem ser conduzidos calmamente até o local de permanência deles, em piquete, potreiro, estábulo, sempre visando o manejo de menor estresse possível, tá? Para evitar aí uma queda na resposta imunológica do animal que está recém-vacinado. Sempre que possível, disponibilizar um lugar com conforto térmico, ou seja, com sombra, um lugar fresco e alimentação adequada. Também ofertar água para esses animais, tá? Tudo que foi utilizado deve ser esterilizado, limpo, seco e bem acondicionado para a próxima utilização. No caso das seringas reutilizáveis e pistolas, elas devem ser desmontadas e lavadas em água corrente com detergente neutro. As peças de metal, como por exemplo agulhas utilizadas e não esterilizadas, que não foram ainda esterilizadas, elas devem ser fervidas em água limpa durante uns 15 minutos para matar ali os micro-organismos que possam estar presentes nesses materiais, tá? Após essa fase de lavagem, esterilização e secagem, é recomendado que todo esse material seja guardado em recipiente limpo e seco. No caso das pistolas, elas devem ser normalmente montadas e lubrificadas, geralmente com vaselina líquida, para aumentar ali o seu tempo de uso. O material biológico, ou seja, sobras de frascos abertos ainda com vacina, ou as ampolas usadas parcialmente e que não foram utilizadas por completo, elas devem ser descartadas e incineradas, ou seja, queimadas, tá? Juntamente com os frascos vazios,
para evitar aí a contaminação do ambiente e também risco biológico de contato com pessoas ou animais. Alguns locais de comercialização, eles podem oferecer o recolhimento desse material descartado, né? Que a gente chama de logística reversa, como já acontece com alguns produtos agropecuários. A gente nunca pode utilizar produtos com frascos abertos, sobras ou vencidos. Então, pessoal, por hoje era isso, essa nossa introdução. Tem mais semana que vem. Vou deixar ali os exercícios para vocês fazerem no nosso grupo. E eu quero falar com vocês também para a gente voltar aí às nossas aulas normais. E eu espero que vocês se manifestem no grupo para a gente voltar. Beleza? Então, qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo. Beijo, bom final de semana.